Olá, paz do Senhor para todos. Como vocês estão? Tudo bem? Estão se comportando direitinho? Estão obedecendo a mamãe e o papai? Muito bem. Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aula, tá certo? Nós vamos para a aula número 4, a nossa lição de número 4. Durante essas aulas, a gente está conhecendo alguns milagres de Jesus, tá bom? Então, vocês já viram aí que para a gente alcançar um milagre, né? Em todas essas historinhas que a gente já viu, a gente precisou de fé, oração e obediência a Deus. Hoje a gente vai ver mais uma motivação para o milagre, que se chama adoração, tá bom? Então, aqui, ó, a nossa historinha de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 1, e nos versículos do 40 até o 45. Vejam que são só 5 versículos, é uma história pequenininha, mas que traz um grande exemplo pra gente, tá certo? Então, vamos lá, vamos repetir comigo. Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o 45. E essa historinha vai contar a história de um homem que tinha uma doença, um dodói muito grande e que não tinha cura. Mas aí a gente vai ver direitinho como tudo aconteceu. Antes, a gente vai ver aqui, ó, a memória em ação. Memória em ação quer dizer que você tem que memorizar e praticar, tá bom? Então, a nossa memória em ação está no livro de João, no capítulo 4 e o versículo 23, que fala assim: os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Trazendo para uma linguagem mais acessível a vocês, vai ficar assim: Jesus procura verdadeiros adoradores, que o adorem com todo o seu coração. Então, vamos gravar isso aí? Vamos lá? Vamos lá comigo. Jesus procura verdadeiros adoradores, que o adorem com todo o coração. Agora só vocês. Quero ouvir. Isso aí. Quase que vocês esqueceram, né? Mas tudo bem. Vamos repetir mais uma vez agora todos juntos. Jesus procura verdadeiros adoradores que o adorem com todo o coração. Muito bem. E o que quer dizer, tia, o adorar com todo o coração? Primeiro vamos ver aqui o que quer dizer adorar, né? Vamos lá. Adorar quer dizer cultuar, honrar e exaltar a Deus, tá bom? Então, adorar a Deus é honrá-lo, é dizer que Ele é grande, é saber que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador, tá bom? E adorar a Deus de todo o coração, com todo o nosso tempo, com tudo que nós temos e com todas as nossas emoções. Então, às vezes, a gente tá muito triste. E por a gente estar triste, a gente quer ficar lá sozinho, né, isolado. Nem quer conversar com o Papai do Céu, não quer adorar Ele. Mas a gente deve adorar o Senhor mesmo quando a gente está triste. Porque é na tristeza que Ele vai dar um consolo, Ele vai trazer alegria para o nosso coração. Também quando a gente tá chateado. Às vezes a gente tá chateado com um coleguinha, ou porque a mamãe colocou a gente de castigo. Fizemos algo errado então, não é? Então a gente fica muito chateado. Fica chateado com o vizinho, não é? Um amiguinho não quis emprestar o brinquedo pra você. E aí a gente fica bastante chateado. Aí às vezes não quer nem ir pra igreja. Quanto mais falar com o Papai do Céu, não é? Mas a gente deve orar, deve adorar, deve louvar, mesmo quando a gente está chateado. Aí aquela raiva, aquele rancor vai passar rapidinho do nosso coração. Isso aqui não pode ficar muito tempo no nosso coração, amiguinhos, né? Outra coisa, quando a gente também está sentindo medo, quando a gente está com medo, a gente deve adorar o Papai do Céu. Vamos clamar a Ele para Jesus tirar esse medo, para fazer a gente se sentir protegido. Porque onde o Papai do Céu chega, Ele nos guarda, Ele nos livra. Então, show medo. Quando eu tiver com medo, eu vou adorar o Papai do Céu. Então, como é que eu posso adorar o Papai do Céu?
principalmente de todo o meu coração? Eu posso adorar o Papai do Céu orando, louvando a Ele, obedecendo a Bíblia, obedecendo a meus pais. Tudo que eu faço por Deus, eu estou adorando a Deus. E eu devo adorar a Deus só na igreja? Quando eu vou para a igreja, aí eu vou adorar a Deus. Quando eu chego em casa, eu não preciso adorar a Deus? Sim, eu preciso adorar a Deus em todo tempo. Eu preciso adorar a Deus em casa, na escola, na rua, na vizinhança. Em todo lugar eu devo adorar a Deus. O meu coraçãozinho deve estar sempre voltado para adorar a Deus. Quando a minha mente pensar em fazer alguma coisa ruim, meu coração, que é um coração adorador, vai falar e vai dizer que eu não vou fazer aquilo, porque eu sou um adorador. Então, o verdadeiro adorador, ele dá exemplo aonde ele estiver. E agora nós vamos contar para vocês a historinha de uma pessoa que adorou a Deus. Ele adorou a Deus de uma maneira diferente, que a gente ainda não viu, mas a gente vai ver, tá bom? Então, essa é a nossa historinha, como a gente já viu, que está em Marcos, no capítulo 1, do 40 até o 45. Vai falar assim, ó. Jesus cura um leproso, tá? Jesus cura um leproso. E o que era um leproso, tia? Um leproso era uma pessoa que tinha uma doença muito grave. E essa doença, ela não tinha cura. Então, eu fiz aqui, ó, o leproso. Vê como ele tá tristinho? E todas essas manchinhas são feridinhas no corpo dele. Feridinhas começavam bem pequenininhas. Daí, ó, iam crescendo, se multiplicando e tomava conta de todo o corpo da pessoa. Essa doença se chamava lepra. Isso mesmo, lepra. E essa doença era tão grave, que ele não podia ficar perto das pessoas, porque em quem ele tocasse poderia ficar doente como ele. E pior, essa doença não tinha cura. Então, as pessoas que se diagnosticavam com essa doença, elas ficavam tristes quando elas sabiam, não é, que estavam doentes. Elas ficavam muito tristes. E daí, elas também ficavam zangadas. Por quê? Porque a doença não tinha cura, porque elas não podiam mais ficar nas suas casas. E aí, também, elas ficavam com muito medo do que ia acontecer. Sabe por quê, crianças? Porque elas tinham que sair até da cidade. Elas não podiam mais ficar nas suas casas, junto com a sua família. Elas tinham que sair para fora da cidade. E eles viviam escondidos em cavernas. A tia fala a eles porque não era só esse homem que estava doente. Existiam outras pessoas com essa mesma doença. Então, eles ficavam escondidos em cavernas. As pessoas não podiam tocar neles. Eles não podiam se misturar com as outras pessoas. Então, eles ficavam ali, isolados, escondidos, longe do papai, longe da mãe, longe dos seus irmãos, dos seus tios. Não podiam ficar mais perto das pessoas. Por isso que eles viviam muito tristes. Talvez para eles achassem assim, não tem mais esperança para nós somos esquecidos, ninguém nunca vai ligar para nós, né? Mas como a fama de Jesus já estava bastante pela cidade, ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, que Jesus curava, que Jesus fez aparecer peixinhos no mar onde não tinha peixe, né? Então ele já tinha ouvido falar de todas aquelas coisas boas que Jesus estava fazendo. E um dia ele ouviu alguém falar, olha, Jesus vai passar ali pertinho da cidade. E talvez ele falou com seus outros amigos e disse assim, vamos lá, pode ser que ele cure a gente. Vamos atrás desse homem que está fazendo tantos milagres. Mas aí os outros não quiseram. Talvez falaram para ele, ninguém liga para nós. Você acha que um homem que faz milagres, que diz que é filho de Deus, vai ligar para nós? E ele pensou no seu coração, eu vou mesmo assim. Porque lá no coraçãozinho dele, ele tinha um coraçãozinho adorador, cheio de fé. E ele usou aquela fé e foi até o encontro de Jesus. E ele seguiu ali, ele colocou uma capa para que ninguém visse que ele estava com aquela doença. Mas seria meio difícil, sabe por quê? Porque aquelas feridas no corpo dele tinham
mau cheiro terrível. E ele teve que se cobrir bem direitinho para que as pessoas não sentissem o cheiro dele. E ele começou e passava por um, passava por outro, porque onde Jesus estava, sempre tinha assim, ó, um montão de pessoas. Todo mundo queria ouvir Jesus, todo mundo queria receber os seus milagres. Mas aí ele rompeu aquela multidão, chegou ali, ó, até onde Jesus estava. E aí, quando ele chegou lá onde Jesus estava, ele o adorou, se encurvando, ficou de joelhos. Então, se curvar e se ajoelhar diante do Senhor também é um ato de adoração. Se humilhar perante o Senhor também é adoração. E ele se ajoelhou e adorou ao Senhor. E aí ele fez um pedido com toda a fé daquele coraçãozinho que ele tinha. Ele falou assim: Senhor, se tu quiseres, me faça ficar limpo dessas feridas que eu tenho no meu corpo. Me faça ficar curado. Vejam só, ele falou: Senhor, se tu quiseres. Veja que coisa importante, não é? Ele sabia que se o Senhor quisesse, ele poderia fazer qualquer coisa. Só de ouvir falar de Jesus, ele sabia que ele tinha todo o poder. E Jesus viu aquela fé daquele homem e ele teve uma tão grande compaixão que ele tocou naquele homem. Ninguém poderia tocar nele. Ninguém, porque se alguém tocasse nele, pegaria aquela doença. Mas Jesus não se importou. Jesus tocou naquele homem. E aí, quando Jesus tocou nele, crianças, sabe o que aconteceu? Já vai mostrar para vocês aqui rapidinho o que aconteceu com aquele homem. Na hora que Jesus tocou com o seu poder, todas aquelas feridinhas, ó, começaram a sair. O corpo dele foi limpando, 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 até que não sobrou mais nada. E aquela carinha que estava triste, quando Jesus chegou, que Jesus o tocou, ele agora ficou feliz. Então ele passou do estado de um homem triste, sem esperança, agora ele era um homem feliz. E ele saiu dali cantando, saltando de alegria e queria que todo mundo soubesse o que aconteceu com ele, que ele tinha sido curado daquela doença que era incurável. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus, o nosso coraçãozinho não é mais o mesmo. Não cabe mais aquelas coisas ruins. Jesus faz uma limpeza no nosso coração. E agora o nosso coração e a nossa alma, eles vão estar sempre felizes. Porque nós confiamos e acreditamos no seu poder e na sua santa palavra. Por isso que nós o adoramos em espírito e em verdade. E onde é que está a verdade? Está aqui na sua palavra. Por isso que nós devemos viver de acordo com a palavra do Papai do Céu. Então, crianças, esse foi mais um milagre que a gente conheceu de todos os milagres que Jesus já fez. E esse milagre exigiu o quê? Uma adoração. Então, vocês devem compreender que através da sua oração poderá surgir milagres. Então, nunca deixe de adorar o Senhor. Amém? Espero que vocês tenham gostado e quero que, se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem que eu mande um beijão para vocês e fale o nome de vocês no vídeo, eu quero que vocês deixem no comentário o seu nome, a sua sugestão, a sua pergunta, ou então só fala assim: tia, manda um beijo para mim, tá certo? Eu vou ficar aguardando os seus comentários, tá bom? Beijo, até a próxima!